Paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje nós vamos estar comentando o mistério do corpo de Cristo. Por que eu digo mistério? Muitas das vezes quando ouvimos ministrações ou ministramos a respeito do corpo de Cristo, nós trazemos para um sentido de convivência que não está errado. Um texto nas Escrituras, um trecho dos textos, posso até colocar assim, são riquíssimos e nos trazem aprendizados dentro de seus contextos poderosos. Não um, não dois, mas vários. Pois cremos, e se tornou até um dito cristão, que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Mas hoje nós vamos tentar pegar a essência e o verdadeiro mistério do corpo de Cristo e explanar para a igreja, para você que nos ouve. Sabendo disso, então, eu gostaria de meditar com os irmãos na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Bom, eu vou colocar na internet o link do estudo para quem quiser acompanhar, para quem quiser ler, e para quem estiver me ouvindo, eu peço que sempre avaliem diante da palavra de Deus, sempre diante das Escrituras sagradas, tudo que for dito. Não queremos aqui colocar opiniões, especulações, achismos. Tudo isso nós temos. Eu tenho muitas especulações sobre muitos assuntos. Eu acho que tenho várias opiniões sobre determinadas coisas. Entretanto, isso eu não devo trazer como um ensinamento que creio ser bíblico, até que eu seja convencido pela própria Bíblia de que o que eu enxergo está certo. E diante da palavra de Deus eu enxergo que este mistério é bíblico. Bem, vamos ler aqui então, para iniciarmos, Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação que me foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. Até aí, inicialmente. Bom, queridos, vemos então que existe um mistério. E o interessante é que Paulo vai falar assim, perceba no versículo 3, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras vos escrevi. Ou seja, ele escreveu o capítulo 1 e o capítulo 2 de Efésios, ele está revelando o mistério que ele recebeu, que ele foi revelado, que ele foi manifestado. Ele vai estar ali destrinchando. E nós vamos tentar fazer isso, só que passeando pela Bíblia. Imagina, Paulo tendo que revelar um mistério que é grandioso, citando os trechos bíblicos. Nós aqui não vamos ir livro por livro, porque senão ficará até um enfado para os irmãos. Mas vamos estar destrinchando e vamos colocar também na internet links de outros irmãos que entenderam isso.
através de algum desses irmãos, eu adquiri um conhecimento ainda maior também sobre o mistério do corpo de Cristo. Quero que os irmãos entendam que, lendo a carta aos Efésios, você consegue entender o mistério do corpo de Cristo. Lendo o capítulo 3, só esses trechos que eu li, você entende que os gentios e os judeus caminham junto como o corpo de Cristo, como o povo de Deus, como o único povo de Deus, todos aqueles que foram chamados em Cristo. Amém? Entretanto, isso está recheado nas Escrituras, e hoje nós vamos mergulhar nisso para compreendermos melhor. Convido os irmãos a meditar comigo agora em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis 12. Vamos ler a partir do primeiro versículo também. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para começo de conversa, quando Abraão foi chamado, onde ele habitava? Ele habitava em Ur dos Caldeus. Abraão era, digamos assim, babilônico, então. Quando você mergulha na história, você vê que a família de Abrão era uma família totalmente idólatra. Existem tradições que dizem, vindas de Israel, que o patriarca Abraão vivia, com seu pai no meio de um comércio. Eles trabalhavam com um comércio de ídolos. Era uma família extremamente idólatra, mas uma família que foi sim resgatada pelo Senhor. Então, para começo de conversa, não foi uma exclusividade por Israel em si. A partir de um homem, Deus criou a nação, ele formou a nação de Israel. Ele tirou Abrão de sua terra natal e fez promessas. Primeira promessa é: e far-te-ei uma grande nação. Obviamente está falando de Israel. Até hoje, mesmo Israel, com as guerras pelas quais passou, pelas dificuldades que já enfrentou, é uma grande nação. Uma nação que é temida no quesito militar de guerras. Uma nação que é respeitada. Cerca de 50% a 60% dos gênios que passaram por esse mundo até hoje são judeus. Homens bem-sucedidos, porque agem com bom caráter, porque trabalham honestamente, são judeus. É uma potência. Embora geograficamente ou territorialmente seja pequena, é uma nação muito grande. É uma nação temida e respeitada até hoje. E a promessa é: far-te-ei uma grande nação. E teve o seu clímax como nação. Veja bem, os 3 primeiros reis de Israel foram Saul, foram Davi e foram Salomão. O primeiro rei era um rei fraco, e o povo era fraco, que era Saul. O terceiro reinado, o segundo reinado, havia um rei, que era Davi. Um rei forte, que pegou um povo fraco. Ele levantou a nação de Israel. No quesito de guerras e conquista, o reinado de Davi foi o maior. Foi aonde Israel, em porcentagem, aumentou suas riquezas, seu território mais. Foi naquele período ali. Já Salomão foi um rei fraco com um povo forte.
Salomão ainda desfrutando da sabedoria e da bênção que Deus tinha com seu pai Davi, ampliou ainda mais um pouco o reino, ampliou muito mais a riqueza. Foi um reinado muito grande, porém o fim daquele reinado resultou numa divisão, dispersão e por aí afora. Mas não foi apenas lá que foi uma grande nação. Até hoje ela é respeitada pelo seu histórico. Bem, mas nós vamos passar de novo mais à frente sobre essa questão de Salomão. Entretanto, a primeira bênção é: far-te-ei uma grande nação. A última bênção que o Senhor promete a Abraão é: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, então eu devo restringir a bênção a Abraão somente à nação de Israel? Claro que não. Abençoados serão os que te abençoarem. Amaldiçoados serão os que te amaldiçoarem. Por quê? Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis 17, peço que os irmãos acompanhem comigo, o Senhor renova, relembra a bênção, a promessa para Abraão. Diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Porém a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. Mais uma vez, a bênção e a promessa a Abraão não recaía somente sobre Israel, mas profeticamente caía sobre o corpo de Cristo. Versículo 5: e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Quando Deus ele muda o nome de Abrão, ele está sendo profético. Por quê? Porque o nome Abrão significa grande pai, pai excelso, pai ilustre. Quando ele muda para Abraão, pai de muitas nações, ele deixou de ser um grande pai, deixou de ser um pai ilustre para ser o pai de muitos, para ser o pai de grandes e multidões de nações. Só que o texto continua, versículo 6. E te farei frutificar, guarda esse termo, frutificar. Vou repetir, guarde o termo frutificar. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Te pergunta, a promessa recai somente sobre Israel? Impossível, não tem como. A promessa é: te farei frutificar grandissimamente. Óbvio, Israel se tornou uma grande nação, uma grande potência. Porém, o texto fala: e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. E daí em diante. Nós temos mais um texto em Gênesis. Gênesis no capítulo 22, vamos ver no 17. Diz assim: que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas
todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Serão como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus. A pergunta então fica no ar. Por que estamos falando dessa promessa? Precisamos ir lá para Gálatas. Vamos lá em Gálatas, no capítulo 3. Vamos em Gálatas, carta do apóstolo Paulo, povo da galáxia. Gálatas 3. Vamos ver aqui Gálatas, então no capítulo 3, a partir do versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e o que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Irmãos, vejam bem. O patriarca Abraão, ele não é conhecido como pai da lei, é conhecido como pai da fé. E isso nos clareia com relação ao Antigo Testamento. Não é o pai da lei, é o pai da fé. Amém? Versículo 8. Versículo 7. Sabei, pois, que os são da fé são filhos de Abraão. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Amém? Então, o Evangelho foi anunciado a Abraão. Quando que esse Evangelho foi anunciado? Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. E muitas multidões de nações. Vamos voltar agora para Gênesis. Essa promessa, ela recaiu em Abraão, que recaiu, não foi uma outra promessa, sobre Isaac, que recaiu sobre Jacó. Você quer ver? Vamos pular lá para Gênesis 28, a partir do versículo 13. E este o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, está falando com Jacó, estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, ao anunciar desse evangelho, e ao teu descendente a saber Cristo, isso está lá em Gálatas, nesse descendente serão benditas todas as famílias da terra. Isso é totalmente profético. Isso não está querendo dizer que será bendito somente a nação de Israel, mas é todas as famílias da terra. Em quem? Em Cristo. No teu descendente, todas as famílias da terra serão benditas. Que é esse descendente se estenderá do norte ao sul, do oriente ao ocidente, para que assim todas as famílias da terra sejam benditas. Os irmãos conseguem compreender isso? Amém? Todos somos descendentes de Abraão pela fé em Cristo. Cremos, isso nos é imputado por justiça. Não é pelo que fazemos, é pelo que cremos. Porque mediante o que cremos, aperfeiçoamos nossas obras, aperfeiçoamos o nosso fazer. Amém, queridos? Então, enxergamos isso claramente em Gênesis. A promessa recaiu sobre as famílias da terra. Mas, Vitor, você tinha dito para prestarmos muita atenção quando você leu, quando o Senhor fala para Abraão
que ele deveria frutificar. Sim. Vamos ler aqui Gênesis 35. Gênesis 35, a partir do versículo 11, que diz assim: Disse-lhe mais Deus: Eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. Te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. Queridos, vejam bem, mais uma vez aparece o termo frutifica aqui. Vamos agora, para entender o porquê dessa importância do termo frutifica, para o capítulo 48 de Gênesis. 48, né? Capítulo 48, versículo 19. Vamos lá, deixa eu resumir para os irmãos. José foi levado para o Egito, foi invejado pelos seus irmãos, né? Aquela história que todos conhecemos. Invejado ali pelos seus irmãos, ele foi jogado numa cisterna. Da cisterna foi vendido para os ismaelitas. Quem eram os ismaelitas? Ismaelitas foram os outros filhos de... Foi o outro filho de Abraão. E a Bíblia diz que Ismael criou suas 12 tribos. Isso está lá em Gênesis 25, 16, onde fala assim: Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. Ismael, filho de Abraão. Profeticamente, os gentios. Claro que hoje nós vamos ver Estado Islâmico, ismaelitas, né, com edomitas. Por quê? Isaac teve 2 filhos. Quando Rebeca estava grávida, o Senhor falou com ela e disse assim: 2 reinos procederão de ti. 2 nações, porém o maior servirá ao menor. Quais eram os nomes dos 2 filhos? Jacó e Esaú. Esaú deu origem aos edomitas. Futuramente se uniram Ismael e Edom, formando hoje o que chamamos de árabe, ou Arábia, que significa mistura, uma mistura de povos. Vemos então multidões de nações saindo. Não saiu apenas a nação de Israel. Poderíamos então colocar a culpa de toda essa confusão do Estado Islâmico, humanamente falando, carnalmente, bem carnalmente falando, botar a culpa em Abraão, que teve Ismael, colocar a culpa em Isaque, que gerou Esaú. Porque reis procederam dele, mas isso estava previsto por Deus, predeterminado por Deus, porque Deus quis que isso viesse a acontecer para formar o corpo de Cristo, profeticamente falando. Gênesis 48 diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, essas coisas que eu estava falando. José foi vendido para os ismaelitas. Dos ismaelitas ele foi vendido para o povo egípcio, e lá foi escravo de Faraó, foi escravo de Potifar, melhor dizendo, trabalhou direto com Potifar, foi acusado injustamente, foi preso. Depois de preso, virou governante do Egito. E teve seus 7 anos de bonança e seus 7 anos de... E estava ali nos seus 2, 3 anos de escassez. Aí entra Gênesis 48, que fala: aconteceu depois dessas coisas que alguém disse a José: eis que o teu pai está enfermo. Então o pai dele já tinha voltado, os irmãos já tinham ido para o Egito, já tinham se encontrado, né?
Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. Esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em tua possessão perpétua. Não está falando apenas de uma terra física, mas é de uma novo céu, nova terra, a nova Jerusalém, uma promessa vindoura. Está fazendo uma promessa para o corpo de Cristo. Como você sabe disso? Por causa do termo frutificar. Vamos agora para o versículo 19 para os irmãos entenderem. É bom que os irmãos depois leiam todo o texto, o contexto, para os irmãos entenderem como é profundo esse tema. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho. O que tinha acontecido aqui? José colocou Manassés na mão direita de Jacó e Efraim na mão esquerda. Mas Jacó, que estava quase sem vista nenhuma, cruzou os braços. Ele estava sendo impelido pelo Espírito Santo. E José foi e falou: não, meu pai, você tem que botar a mão direita sobre o primogênito. Aí Jacó vai falar isso. Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, se referindo a Manassés. E também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Em outras versões dizem que Efraim será a plenitude dos gentios. O que tem a ver Efraim com multidões de nações, com plenitude dos gentios? Efraim significa frutífero. Os irmãos conseguem enxergar, profeticamente falando, aquilo que ele falou lá para Jacó: e o teu descendente será espalhado como pó da terra, do oriente, do ocidente ao oriente, do norte para o sul. Estou falando que eu tenho sangue judeu? Não é isso. De repente, não sei, né? Mas não é isso. Esquece a tribo Efraim. Esquece Abraão, Isaac e Jacó. Veja o espírito profético, o teor profético da palavra. Reis procederão de ti. Deus, ele nos fez reis e sacerdotes. Amém? Então foi isso. A bênção foi para Efraim profeticamente, porque ele é a plenitude dos gentios. Por isso, você vê muitas das vezes o termo casa de Judá se referindo a Judá, ao povo judeu, e casa de Israel, casa de Efraim, casa de José. Porque em Gênesis 49, nos versículos 22, 23, 24, 25 e 26, fala assim: José é um ramo frutífero junto a uma fonte. Seus raminhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e perseguiram. Mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó. O pastor, o rochedo de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus em cima e com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênçãos dos seios da madre. As bênçãos de teu pai excedem as bênçãos dos montes eternos. As coisas desejadas dos eternos outeiros sejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Essa bênção recai sobre nós, gentios, que fomos encontrados por Cristo. Os irmãos compreendem?
Amém? A bênção recaiu sobre Israel, mas não só sobre Israel, sobre os gentios. E não acaba aqui. Isso fica bem evidenciado em 1 Reis. Vamos abrir em 1 Reis 11. Vou ler aqui para os irmãos o versículo 26, capítulo 11, 26. Também Jeroboão, filho de Nebate, efrateu, de Zeredá, servo de Salomão, cuja mãe era viúva, por nome Zeruá, levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrado a brecha da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem forte e valente, vendo Salomão que este mancebo era laborioso, colocou-o sobre toda a casa imposta à casa de José. Preste atenção. Isso sucedeu naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o Silonita, o encontrou no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e os dois estavam sós no campo. Então Aías pegou na capa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. O profeta pegou a capa e rasgou em 12 partes. E disse a Jeroboão: toma estes 10 pedaços para ti, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Ele, porém, terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se curvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e com Deus dos Amonitas, e não andaram pelos caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, e para guardarem os meus estatutos e os meus preceitos, como fez Davi, seu pai. Todavia não tomarei da sua mão o reino todo, mas deixá-lo-ei governar por todos os dias da sua vida, por amor a Davi, meu servo, a quem escolhi, qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e te darei, isto é, as 10 tribos. Todavia seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali por meu nome. Então te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo que eu te ordenar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como fiz para Davi, e te darei Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém este se levantou e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, onde esteve até a morte de Salomão. Os irmãos entenderam o que aconteceu aqui? Os irmãos prestaram atenção no texto? Temos aqui Salomão que pecou, errou. O Senhor chama o profeta Aías. O profeta Aías pega a sua capa, divide em 12 pedaços, separa 2 tribos, e essas 2 tribos será para a descendência de Davi, descendência de Salomão, a saber, no texto em questão, Roboão. O texto continua, no capítulo 12. E 10 para Jeroboão. Só que tem uma particularidade em Jeroboão: ele era efraimita, ou efraitita, ou efrata. Ele era da tribo de Efraim. Se você for ler 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai ver o quanto a nação de Israel pecava, o quanto a nação de Israel se afastava do Senhor, simbolizando os gentios. Os judeus sempre ali tentando, se esforçando para estar no caminho, para estar no prumo, para cumprir a palavra. Obviamente tiveram erros em cima de erros, foram levados cativos, sofreram perseguições, sim, mas os israelitas foram muito mais, simbolizando a luta gentílica de permanecer nos caminhos e de encontrar ou ser encontrado por Cristo. Amém? A nação de Israel, o povo de Israel, após a divisão,
ou que chamamos de casa de Israel, casa de Efraim, casa de José, foi um povo que viveu distante dos caminhos do Senhor. E para mostrar que Deus fez isso profeticamente, vamos para o capítulo 12, no versículo 22. Até aqui, Roboão estava totalmente revoltado. Ele aumentou, quando ele assumiu sobre todas as 12 tribos. Mas ele quis aumentar o jugo, quis aumentar imposto, quis aumentar castigo. Muitas coisas ele quis fazer, porque ele não tomou conselho com os anciãos. Ele até tomou, mas ele não executou os conselhos dos anciãos. Ele foi para os conselhos dos mais jovens, aquele que cresceu com ele. O que aconteceu? A tribo se dividiu, a nação se dividiu. Somente Judá e Benjamim ficou com ele. Israel, a casa de Israel foi com Jeroboão. E ele se revoltou e quis fazer guerra contra Israel. Aí o que o Senhor disse? Veio, porém, a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá. Olha os termos aparecendo. E de Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque a mim, dizendo o Senhor, proveio isto. Ou seja, quem fez isso foi o Senhor. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo o seu mandado. Se era para simplesmente por castigo, tirasse Roboão do reinado. Mas Deus, ele quis fazer isso, profetizando o corpo de Cristo, profetizando o povo de Deus. Para ampliar o nosso entendimento, eu tenho impossível não ir em Oséias, capítulo 1. Eu me maravilho diante desse entendimento, porque esse entendimento me faz ser ainda mais grato pelo Senhor, pelo cuidado que Ele tem com o povo dele, com todo o povo dele. Vamos lá em Oséias, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Viu? Casa de Judá e casa de Israel. Quando o Senhor falou no princípio por Oséias, disse o Senhor a Oséias: vai, toma por esposa uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, apartando-se do Senhor. Ele se foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Baim, e ela concedeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o Senhor de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Esse vale de Jezreel foi aonde Jezabel foi morta. Lembra da igreja de Tiatira? Capítulo 2 de Apocalipse, versículos... Deixa eu me ler aqui. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. 24. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ou seja, neste vale de Jezreel brota-se uma coisinha, um negócio muito profundo, muito incrível. Vamos entender. Vamos voltar lá para Oséias. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E o Senhor disse a Oséias: põe-lhe o nome de Lo-Ruamã,
porque não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, nem a perdoar-lhe de maneira nenhuma. Mas da casa de Judá me compadecerei. Está vendo a diferença? Porque a casa de Israel vivia em idolatria, vivia em busca de outros deuses, vivia buscando aquilo que não era próprio, vivia em pecado. A casa de Judá não, já caminhava por um caminho um pouco melhor. Mas da casa de Judá, verso 7, me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Ora, depois de haver visto mamado Lo-Ruhamá, concedeu e deu à luz um filho. E o Senhor disse: põe-lhe o nome de Lo-Ammi, porque vós não sois meu povo, nem sou o vosso Deus. Ou seja, Lo-Ruhamá, não amada, Lo-Ammi, não meu povo. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode ser medida nem contada. E no lugar onde se lhe dizia: vós não sois o meu povo, se lhes dirá: vós sois o filho do Deus vivo. Ou seja, vai deixar de ser Lo-Ruhamá e será Ruhamá. Será meu povo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, pois grande será o dia de Jezreel. Mas o que significa Jezreel? Jezreel, ou de Israel, significa Deus semeia. O que Deus semeou sobre a terra? João 12, 24. O grão de trigo caindo na terra e não morrer, fica ele só. Mas se cair e morrer, dá muito fruto. Quem é esse grão de trigo? Jesus. Esse grão de trigo que caiu e semeou e deu muitos frutos. Presta atenção no verso 11. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão à terra, pois grande será o dia que Deus semeia. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, por isso. Grande foi esse dia. E grande tem sido esses dias que Deus tem semeado esse entendimento sobre nós. Casa de Israel e casa de Judá. O livro de Oséias continua. É necessária uma análise profunda em Oséias, né? Todo o livro, para que se compreenda melhor isso. Amém? Temos também em Romanos 9, um comentário sobre isso. Romanos 9, 22, Paulo fala assim: porque sabemos que toda... estou lendo capítulo 8. Capítulo 9, versículo 22. Que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como diz ele também aonde? Em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada que não era amada. Isso continua em Romanos 11 e Romanos 12 também. Paulo até fala: sou judeu da tribo de Benjamim. Por quê? A tribo de Benjamim só é judeu quem é de Judá e de Benjamim, que é hoje lá, na nação de Israel. Profeticamente falando, casa de Israel, gentios; casa de Judá, os judeus. Porque Deus, ele não chamou somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como diz ele também em Oséias, ele está respondendo, ele fala isso em Oséias: chamarei meu povo o que não era meu povo, e amada a que não era amada. Isso é incrível. Então, para encerrar, vamos voltar para Efésios, no capítulo 2. Vamos ler a partir do 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens,
estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual se de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio da sua carne, desfez a inimizade. Essa parede de separação é uma parede que existia lá pelo templo de Israel, que fazia divisão. Os gentios não podiam passar o limite dessas paredes. Jesus ele veio e desfez isso. Quando? Porque este é o dia de Israel. Este é o dia que Deus temeia. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmos dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo ele evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Quem estava longe, casa de Israel. Quem estava perto, casa de Judá. E vindo ele evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Apóstolo, casa de Israel. Profetas, casa de Judá. Evidenciando algo profético, né? Sendo o próprio Cristo a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aí, lembra do capítulo 3? Por essa razão, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para que convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras vos escrevi, pelo que quando ledes, poder perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outra geração não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou e agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado conforme a operação do seu poder. Amém? Bom, provando o que foi no estudo passado, quando falamos que a Torá é graça, não posso deixar de ler, que eu deixei exclusivamente para esse momento Jeremias 31. Jeremias 31 fala assim: Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, por isso os termos, antiga aliança e nova aliança. Eles que invalidaram. O homem que invalidou, não Deus. Apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheceu o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Mesma coisa no capítulo 32 continua, né? Aí tem o capítulo 32, no verso 37, fala assim: Eis que eu os congregarei de todos os países para onde os tenho lançado na minha ira, e no meu furor e na minha grande indignação os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, e lhes darei um só coração e um só caminho, para que temam, para que me temam, para que sempre, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E eu farei com eles um pacto eterno, de não me desviar, de não me desviar de fazer-lhes o bem,
e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes o bem, e os plantarei nessa terra com toda a fidelidade. Plantarei frutífera, não tem uma relação? Do meu coração e da minha alma. Pois assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre eles todo o bem que eles tenham prometido. Amém? Para encerrar, preciso mostrar mais um texto. João, capítulo 1. Verso 10. Estava ele no mundo, se referindo a Cristo. E o mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, o mundo que foi feito por ele, o mundo era seu. O mundo era seu, mas foi dado ao homem, o homem pecou, e aí se continua a história. Veio para que era seu mundo, não só os judeus, não era só os judeus que eram dele. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus veio para nos juntar ao corpo de Cristo, para nos restaurar e nos edificar como corpo de Cristo. Este é o mistério que o apóstolo Paulo fala. E que a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Efésios 6, 24.